E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Juventus acabou de ser eliminada da Champions League, né? Venceu o Lyon por 2-1 em Turim, mas como tinha perdido o jogo de ida por 1-0 em Lyon lá antes da parada do futebol, a Juventus acabou eliminada pela regra dos gols fora de casa. Eu vou comentar mais a temporada da Juventus como um todo, tá? Mas vou deixar um pitaco rápido sobre esse jogo. A torcida da Juventus, que normalmente tem que ouvir torcedores dos outros times falando que a Juventus só ganha roubada, aquelas coisas lá, nesse caso tem bons motivos para reclamar da arbitragem. O juiz inventou um pênalti pro Lyon no primeiro tempo. Nossa, eu não consigo ver um pênalti naquilo lá. E o VAR ainda ratificou a marcação, achei bizarro. E depois o juiz, acho que deu aquela compensada ao marcar um pênalti para a Juventus no final do primeiro tempo. Uma cobrança de falta que o jogador do Lyon até faz assim com o braço, mas a bola bate no braço, tá colada aqui. Eu acho que rolou um pouco uma boa vontade para compensar uma marcação duvidosa lá do começo do jogo. Só que daí se compensar não compensa, e por isso que eu acho que a Juventus pode reclamar. Porque num jogo normal de campeonato de ponto corrido, sei lá, primeira fase, não faz diferença, você tem que ganhar ou perder o jogo. Agora, ou empatar, né? Agora, num campeonato, num mata-mata em que os gols fora de casa servem como critério de desempate, esse gol faz diferença, né? A Juventus chegar no intervalo com 0-0 é diferente de chegar no intervalo com 1-1. Com 0-0 ela precisa de um gol para levar para a prorrogação. Com 1-1 ela precisa de 2 gols para classificar. Um gol, nem isso basta. E foi o que aconteceu. Marcou um gol e não bastou. Então, a Juventus pode reclamar de arbitragem nesse aspecto. Mas falar da temporada da Juventus como um todo, a temporada aí com o Sarri, que foi uma temporada decepcionante no final das contas, porque cai nas oitavas de final da Champions League, isso é decepcionante, mas também porque é uma temporada que a Juventus não conseguiu desenvolver o futebol que ela quis quando contratou o Sarri. E daí, a parte da culpa tem que ir para a Juventus, e a Juventus tem que se tocar um pouco disso. Não é só do Sarri. A Juventus contratou o Sarri querendo um futebol mais leve. A Juventus tinha um futebol absurdamente vencedor, absurdamente competitivo, com um estilo de jogo muito enraizado já de muito tempo, e que foi longe com esse estilo, foi 2 vezes vice-campeão da Champions League nessa década, uma perdendo para o Barcelona e outra perdendo para o Real Madrid, mas indo bastante longe, né? E daí contrata o Cristiano Ronaldo porque talvez o Cristiano Ronaldo fosse só aquele jogador que faltava ali para dar aquele empurrãozinho final numa reta final de Champions League. Só que com o Cristiano Ronaldo, nem nessa reta final a Juventus chegou, porque ela cai nas quartas de final na temporada passada para o Ajax e cai nas oitavas agora para o Lyon. E por Ajax e Lyon, com todo respeito, são times aí que não tem capacidade de investimento para encarar uma Juventus, ainda mais com o Cristiano Ronaldo, e acabaram eliminando a Juventus. Então, merece uma reflexão ali do que está acontecendo. E a Juventus, ela fez um trabalho, acho que muito ruim ao contratar o Sarri da forma que contratou. Talvez pudesse contratar o Sarri. Ele poderia fazer o time jogar de um futebol mais leve, que talvez a Juventus tenha chegado à conclusão que era isso que o time precisava. Ainda mais depois da eliminação pro Ajax, que era um time que jogava leve. Mas ela não deu ao Sarri um elenco que tenha que seja realmente um elenco para esse tipo de jogo. É um elenco que ainda que tenha muito mais a cara do outro estilo de jogo. E também a Juventus também não achou muito bem o que quer com o Cristiano Ronaldo, né? Que, como ele é um jogador absurdo, um dos maiores da história, sei lá o que, ele consegue fazer as coisas, ele consegue fazer os gols dele lá, um monte de gol, tudo, mas a Juventus acho que não está aproveitando ele tanto quanto poderia, que é criar um time mais competitivo com uma cara clara e que de repente até aproveite o Cristiano Ronaldo num contexto mais encaixado ali, não muito ele e o Dybala, que assim, que é o que resolveu muito nessa temporada, porque a Juventus é um elenco muito melhor, né? Tem muito jogador ali na Juventus que parece já meio encostado, Rabiot, Matuidi, Ramsey, até são bons jogadores, mas será que eles valem todo o investimento que a Juventus fez? Se, por exemplo, a Juventus tivesse investido mais em alguns jovens, a Juventus não renovou muito o elenco, foi contratando muitos jogadores com esse perfil e não trouxe tantos garotos assim, e não dá muita oportunidade, porque é um time mais conservador, assim, que não gosta de arriscar tanto nesse aspecto, e podia ter apostado mais em alguns jogadores assim, né? Então, e outras apostas que simplesmente não vingaram, apostas que não foram tão boas assim.
assim, né, que a Juventus esperava que funcionasse e não funcionaram. Então a estratégia de mercado não foi legal, acho que pela ideia e também por algumas escolhas, algumas decisões que não foram as melhores possíveis. Então a Juventus não montou um time que tenha a cara do Sarri e nem que, mesmo com a cara que tinha antes, que seja compatível com o dinheiro que foi investido, e nem um time que gire, vai construir um ambiente para, sei lá, que o Cristiano Ronaldo possa exercer esse poder de decisão que ele tem, né? Não significa que tem que jogar em função dele, óbvio que não, né? Mas de repente um time que seja mais competitivo tudo e que ele por si só já brigue em alto nível e o Cristiano Ronaldo só dá algo mais. E não que o Cristiano Ronaldo seja responsável por fazer esse time continuar brigando em alto nível, porque um pouco isso está acontecendo. Isso já foi até na temporada passada, que não era com o Sarri, mas a Juventus teve muita dificuldade, caiu para o Ajax e quase caiu para o Atlético de Madrid nas oitavas. Toma 2-0 na ida e só vence porque o Cristiano Ronaldo fez um jogo surreal na volta, liderou o time, pegou o time nas costas, vamos nessa, e a Juventus venceu por 3-0 em Turim o Atlético de Madrid. Então, a Juventus ainda não está conseguindo. E acho que uma coisa que a Juventus precisava fazer é aceitar um ano de baixa, aceitar um ano de transição. Vamos dar uma mexida assim no time? Vamos contratar uns caras aqui que talvez vão demorar um ano e pouco ali, um ano para adaptar? Vamos chegar e, tem uns caras aqui até são bons, mas, putz, a gente vê muito futuro com esses caras? Esses caras vão ficar aqui, né, construir um time campeão de Champions League? Acho que não, né? Vamos dar uma rodada aqui no elenco, tudo, e vamos aceitar um ano de transição. Um ano que a gente não ganha o campeonato italiano, mas a Juventus é viciada em ganhar o campeonato italiano também, em ser a grande força dominante do futebol italiano, né? É uma coisa notável isso, mas como ela não tem uma concorrência interna à altura econômica e até de tamanho institucional, ela sabe que vai continuar ganhando se ela se esforçar um pouquinho, e ela faz esse suficiente ali, né? Se de repente tivesse um ano que ela percebesse que se o time não estiver tão bem, a Inter vai levar, o Milan vai encaçapar, de repente a Juventus aceita, não, isso aqui vai ser um ano de transição, vamos aos poucos ir montando o time. Do mesmo jeito que o time vencedor que a gente vê hoje, né, a sequência vencedora que a gente vê hoje, começou quando a Juventus sai da segunda divisão e aceita que vai ter uns anos de transição. E ela fica um tempo montando o time, mesmo tendo condição de repente até montar times mais fortes, mas sabia, o Milan ficou levando o título, a Inter, tudo, e a Juventus só tomando pancada. Mas a Juventus sabia que estava construindo algo que virou a base do time que depois iniciou essa série de quase uma década com títulos. Mas agora já está no limite assim esse trabalho. Precisava de um ano de transição e eventualmente aceitar que um ano que você vai perder o campeonato italiano, porque numa transição, fazendo mudanças mais drásticas, isso pode acontecer. Então acho que a Juventus precisava disso. Uma concorrência interna mais forte ajudaria talvez para oxigenar um pouco essa disputa interna, porque daí a Juventus talvez tivesse uma régua melhor no dia a dia para medir a força dela e não ficar só se medindo por Champions League, porque no cenário doméstico ela se vira com o que tem e passar por uma transição melhor aí, de repente mudar um pouco mais a estratégia. A cultura da Juventus é espetacular, é vitoriosa, merece muitos elogios, mas às vezes precisa de alteração, e acho que esse é o momento, e talvez essa eliminação chame a atenção para isso, tá? Nem que seja para de repente demitir o Sarri e contratar outro, não precisa necessariamente ficar com o Sarri, mas quando contratar, pensar, putz, talvez a gente tenha que fazer mudanças mais drásticas aqui. Talvez não seja só contratar o técnico. Talvez tenha que fazer algo melhor. Assim como foi uma transição do Conte pro Allegri, que funcionou bem, né? De repente fazer nem toda a transição funciona tão bem assim. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham disso, do Cristiano Ronaldo, da Juventus, da temporada da Juventus, do Sarri, qualquer coisa assim.